Seja bem-vindo. Nessa aula vamos falar sobre espiritualidade no mundo dos negócios. Você é empresário, meu amigo. A vida espiritual ela é totalmente precisa no mundo dos negócios. Ainda que muitos empresários não valorizam a vida espiritual, possa ser por isso que muitos empresários não têm ido bem e não têm tido constância no mundo dos negócios. Sabe, Deus é muito mais do que um Deus. Ele é um Pai. E a vontade de Deus é que os filhos dele prosperem sobre a terra. E qual é o carro que ele nos deu para prosperar sobre a terra? As empresas. A empresa que ele te confiou é um presente do próprio Deus para você. Só que para a sua empresa ir bem, para ela prosperar, para ela ter uma vida sadia, você precisa estar em conexão com o seu Pai. Aquele que te dá a visão, aquele que te dá a direção. Então, é muito importante para você empresário, para você empreendedor, quando chegar pela manhã ou antes de sair da sua casa, sempre ter uma conversa com o seu pai. Sabe, o seu pai não quer palavras bonitas, ele quer palavra verdadeira. Por quê? Antes de você falar, ele já sabe o que está no seu coração. Todo empresário, todo empreendedor, todo trabalhador que trabalha em alguma empresa, quando ele aprende a se relacionar com o Criador, os seus dias são melhores, o ambiente são melhores. Sabe, o ambiente da sua empresa é você que constrói. É você que constrói mediante o relacionamento que você está vivendo com o Criador. Todo homem, você, empresário, o homem que tem relacionamento com o Criador, você pode perceber que o mundo dos negócios, eles fluem diante de você. Porque quando você tem relacionamento com o Criador, você não precisa fazer força para as coisas acontecer. Elas acontecem porque um dia Deus, ele disse para Abraão, Abraão, se tu uma bênção, e eu abençoarei os que te abençoarem. Essa é a vontade do Criador. É sempre levantar pessoas para te abençoar, para que Deus possa abençoar essas pessoas. Então, é de extrema importância você construir um relacionamento com o seu Pai, o Deus Todo-Poderoso. Talvez na sua infância, a sua família ensinou você a rezar ou orar, não importa. O importante é a sua conexão com o Criador. E assim, você vai viver tempos preciosos dentro da sua empresa. Você vai ter um bom relacionamento com a equipe que foi te confiada. E certamente as pessoas poderão sentir paz em você. Porque uma das coisas que o Criador faz é derramar paz no coração do empresário, é derramar paz no coração do empreendedor, é derramar paz até mesmo na vida dos colaboradores. Sabe, talvez os seus colaboradores não tenham paz, é porque você está atribulado. Se você conectar a sua paz com o seu Criador, as pessoas que estão à sua volta irão desfrutar desta paz. E a ausência de paz, é claro, é tribulação. Todo empresário, todo empreendedor, todo colaborador que não tem paz, que não está vivendo relacionamento com o Criador, é uma pessoa atribulada. E talvez você está vivendo dias assim dentro da sua empresa. Talvez você está vivendo dias de tribulação. Por quê? Porque você mesmo tem gerado. Como que você vai fechar grandes negócios se você não tem paz para pensar nele? É por isso que os pensadores desse tempo são os que mais estão se dando bem no mundo dos negócios. Porque eles estão parando para pensar e tendo paz ao pensar. E quando você tem paz ao pensar, você se torna um bom executador. Então, prepare o seu coração para a próxima aula que vai ser muito bom. Primeiro passo para você viver uma vida espiritual. Você é empresário, você é empreendedor. Primeiro passo é você ter uma Bíblia. E não é apenas ter uma Bíblia, porque não adianta você ter ela se você não desfruta dela. A Bíblia, se você ter ela e todos os dias você manusear ela, todos os dias você acessar ela e começar a ter um relacionamento, criar o hábito, sabe?
você é empresário, você é empreendedor, você é colaborador, você precisa criar o hábito da leitura bíblica. Porque quando você está lendo as Escrituras, você sabia que você está falando com o próprio Deus? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E quando você está falando com o próprio Deus, lendo a Bíblia, você está conhecendo as vontades dele, os pensamentos dele e aquilo que ele tem para fazer sobre a terra. Então, o primeiro passo é você ler a Escritura Sagrada. A Bíblia ela não foi feita para o crente, para o católico, para o espírita, para o judeu, não. A Bíblia ela foi escrita para todos aqueles que têm prazer em se relacionar com Deus. E Deus é muito mais do que um Deus, ele é um Pai. E quando você começa a ler as Escrituras, você começa a saber as vontades do Criador para você. Você começa a saber as vontades do Criador para a sua vida, para a sua história. Então, eu convido você e eu convoco você, meu amigo, a ter uma vida de leitura da Escritura Sagrada. Lá você vai saber que sempre na terra houve empresários igual a você. Abraão era um grande empresário no tempo dele. Jacó era um grande empresário no tempo dele. Pedro, o apóstolo de Cristo, ele era um grande empresário no tempo dele. Ele era um pescador, ele tinha uma empresa de pesca. Tá vendo o quanto você faz parte do reino do céu? Jesus, ele chamou um empresário chamado Pedro. Jesus, ele esteve com um empresário chamado Zaqueu. E ele está aí agora com você. E tudo que ele quer com você é apenas que você viva um relacionamento contínuo com ele. E como que você vai viver? Tendo uma vida de devoção, tendo uma vida de leitura da palavra. Deixa eu falar um segredo para você que talvez eu contei para pouquíssimas pessoas. Ler as Escrituras e ter prazer nela, você só tem prazer na leitura das Escrituras quando você tem vontade de fazer isso. Quando você tem desejo de fazer isso. Porque fazer isso sem vontade e desejo é apenas um enfado, onde você não vai conseguir ter prazer. Sabe, tenha prazer na lei do Senhor. Um dia Deus disse isso para Josué. Josué, tenha prazer na minha lei e medite nela de dia e de noite. Então, para você ser um empresário de sucesso, para você continuar sendo um empreendedor de sucesso, um colaborador de sucesso, você precisa apenas de uma coisa: meditar nas Escrituras do Senhor. Porque lá você vai conhecer a mente de Deus, os desejos de Deus e a vontade de Deus para você, para a sua empresa e para a sua vida. Eu garanto para você que vivendo assim, você vai ser um homem abundante em paz. Você vai ser um homem que sabe de onde veio e para onde vai. E com certeza, a Bíblia vai te dar muita sabedoria para você triunfar no mundo dos negócios.